Boa tarde, hoje é dia 8 de setembro de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui de maneira ao vivo e online, através do aplicativo Centro de Mídias. Estou transmitindo da minha casa porque eu ainda não tomei a segunda dose, sou professor do grupo de risco, porém estamos transmitindo de duas maneiras, né? Através dos aplicativos para os alunos que estão em casa, onde hoje só tenho a aluna Ana Júlia online, que está na casa dela, e na escola, com o auxílio da professora Larissa, Proatec, estamos com 3 alunos de forma presencial lá na escola, assistindo através do aplicativo Centro de Mídias também, que está ligado na lousa digital. E os alunos que estão na escola de maneira ao vivo, assistindo lá também, são os alunos Mariane, Kaique e o aluno Isaac. Então essa aula também vai ser gravada e vai ser postada no YouTube para que meus demais alunos, em um momento oportuno, possam assistir e colocar as suas atividades em dia também. Se você não é meu aluno da Monjolada, mas assiste essas aulas pelo YouTube e gosta das aulas, já deixa o like no vídeo se gosta das aulas, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações das aulas toda vez que ela é postada. Vamos dar início então? Nosso material que nós estamos estudando atualmente é o Currículo em Ação, volume 2, Situação Aprendizagem 7, parte 1. Vamos dar início hoje. Se você não assistiu às aulas anteriores e quer achar as aulas anteriores, na descrição desse vídeo no YouTube tem o link da playlist de todas as aulas do Currículo em Ação, volume 2. Lá você encontra todas as aulas. Vamos dar início então. Material fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Página, aqui está 83, é porque é a primeira página de matemática. Lá nós já fomos lendo de acordo com o que a gente foi evoluindo na apostila. Agora nós chegamos na parte da 7. Para finalizar, na situação aprendizagem 7, vamos explorar os diferentes tipos de gráficos. Como é possível escolher o gráfico adequado para divulgar os dados de uma pesquisa. Isso é lá na página 83. Agora nós voltaremos para a página 102, que é na página que nós paramos na última aula. Qual é a habilidade que nós vamos estudar na situação aprendizagem 7? A habilidade EF08MA23, que é identificar o tipo adequado de gráfico para representar um conjunto de dados de uma pesquisa ou expressar determinada informação. Objetos de conhecimento, gráfico de barras, colunas, linha ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Página 102. Atividade 1. Estudos de gráficos. No dia a dia, muitas informações são vinculadas por meio de gráficos, por ser uma forma visual, sendo possível observar muitos dados em uma única representação. Para isso, temos uma variedade de gráficos que possibilitam a interpretação rápida e clara das informações a partir dos dados coletados. Para conhecer os tipos de gráficos, acesse o link ao lado. Organize um resumo comparando os tipos de dados de gráficos e em quais situações devem ser utilizados. Então aqui seria uma atividade de pesquisa para vocês, né?
Vocês teriam que estar aí com tempo para ir na sala de informática, né? Quem está na escola, quem está em casa, teria que ter um tempo para entrar nesse site aqui, ó. Vou entrar para vocês verem. Vocês entrarem nesse site, tá? E aqui é um site do IBGE Educa, que é para professores, crianças, jovens, né? E aqui ele explica os tipos de gráficos. Tem aqui, ó, uma animação construindo o gráfico, certo? Ele fala sobre o gráfico de barras, aqui é gráfico de colunas, desculpe. O gráfico de colunas, aí tem alguns exemplos, tá? E aí tem elementos gráficos de barras. Ele fala sobre o gráfico de barras. E aqui tem o de setores circulares. Aqui tem também o gráfico de linhas, certo? E aqui alguns exemplos. Então, e aqui tem umas dicas para analisar gráficos estatísticos, tá? Olha lá, vamos ver essas dicas aqui, ó. Quando for analisar um gráfico, procure observar os seguintes pontos. O título ou objeto do gráfico é claro? O seu conteúdo faz sentido? Segunda dica. A fonte de dados está explícita no gráfico, na figura ou no texto que a acompanha? Terceira, a informação foram obtidas com uma fonte confiável? Quarta, há rótulos adequados para os eixos, etc., deixando tudo bem identificado? Quinta, o eixo começa com 0 ou não? A gente vai ver sobre isso, tá? Sexto, as escalas dos eixos são constantes? A gente vai ver sobre isso também. Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar? 8. Existem elementos gráficos desnecessários ou que dificultem a visualização de informação? Então tem algumas dicas aqui, tá? Só que aqui seria uma leitura de pesquisa, tá? Eu peguei e fiz um resumo dessa leitura de pesquisa para a gente estudar lá no PowerPoint, tá bom? Vamos voltar lá para o PowerPoint. Eu recomendo que vocês depois em casa, tá? Voltem e assistam com atenção essa parte aqui, tá bom? Para a turma da escola que perdeu um trecho aqui, vocês não perderam a parte da aula ainda, tá? Vou começar agora. Então, quando vocês tiverem um tempinho na casa, vocês entrem nesse QR Code aqui pelo celular ou pelo YouTube, vai estar na descrição o link esse link aqui, ó, que está aparecendo, tá? Esse link é o link que a gente estava vendo na página lá. Mas vamos estudar agora. O que fala sobre o gráfico de colunas? O que a gente pode falar sobre o gráfico de colunas? Olha lá. Elementos, gráfico de colunas. Eu vou voltar um pouquinho, porque ele é um GIF animado. Então aqui ele já fez toda a animação e ficou parado nisso aí. Então eu vou voltar e vou rapidamente para ver a gente ver ele construindo, tá bom? Só um minutinho, quer ver? Não deu ainda. Olha lá. Os eixos, escala e eixo de variação. A origem, olha as barras as colunas sendo colocadas, tá? Olha lá, as alturas das colunas de acordo com a intensidade. A largura tem que ser a mesma largura. As distâncias entre elas tem que ser constante, tá? Então, agora eu vou explicar parte a parte aqui. Presta atenção. Então, quando a gente vai falar de um gráfico de colunas, ela é feito por dois eixos. O eixo horizontal e o eixo vertical. No eixo horizontal é onde vai ficar as colunas. É onde a gente representa as informações. Por exemplo, se eu for representar aqui as notas dos meus alunos, tá? Então eu vou colocar o nome do aluno aqui embaixo. Vamos dar exemplo, né? Mariane, Isaac, Kaique, Ana Júlia, Felipe, Fernando, tá? No eixo vertical, que é a escala, eu vou colocar as notas. Então aqui vai estar, aqui embaixo vai ser sempre 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O máximo da nota seria 10. Se
algum aluno tirou 10, né? Esse aqui tirou 10, por exemplo. Então, aqui seria o eixo vertical, a escala, para a gente saber através do gráfico. As colunas tem que ter algumas regrinhas, ó, a altura de acordo com a intensidade de cada valor. Então, se a nota desse fulano foi 10, ele vai ter que estar na altura do 10. Se a nota desse daqui foi 8, ele tem que estar na altura do 8. Se a nota desse aqui foi 6, ele tem que estar na altura do 6. Esse aqui foi 5, tem que estar na altura do 5 aqui, entenderam? A largura das barras tem que ser a mesma. Você não pode fazer uma coluna, desculpe. Uma coluna larga, outra coluna mais fina, outra coluna bem largona, uma coluna toda desproporcional. As colunas têm que ter a mesma largura. E outra, elas têm que ter a distância constante. O que é distância constante? Para ficar bonito, ela tem que ter a mesma distância de uma coluna para outra aqui. Certo? Olha um exemplo aqui, ó. Aqui ela vai estar em animação, tá? Aqui tem um exemplo, ó lá. Ali ele está falando da origem. Depois embaixo ali está os anos, 1940, 1950, 1960, tá? Aqui no eixo da escala estava os habitantes por quilômetro quadrado. A barra está conforme a altura de acordo com a informação, olha lá, tá? Então, esse daqui é um exemplo, ó. Em 1940, ele tinha pouco mais de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E aqui faltou uma informação, né? Tem que estar falando aqui que é 1.000, milhões. Eu não sei se aqui o número é em 1.000 ou milhões. O que é isso aqui? 5 habitantes por quilômetro quadrado? 5.000 habitantes por quilômetro quadrado? Eu não tenho essa informação. Então pode ser que seja só 5 habitantes mesmo por quilômetro quadrado. Então deve ser 5. Quando não tem informação é 5. Em 1950 era um pouco a mais de 5. 1960, devia ser uns 8 mais ou menos, né? A gente vai pela proporcionalidade. Em 1970 passou de 10, eram uns 12. 1980 eram uns 14, era quase 15. E assim é feito a análise do gráfico, tá bom? Isso aqui é o gráfico de colunas. Próximo gráfico que nós vamos estudar agora é o gráfico de barras. O gráfico de barras é muito parecido com o gráfico de colunas. Qual é a diferença do gráfico de barras com o gráfico de colunas? A única diferença é que dá a impressão que você virou ele. Então, as informações que estavam aqui, ó, as informações que estavam na horizontal, que era a variação, passou para a vertical. E as informações que estavam na vertical veio parar na horizontal. E aí as barras, as colunas que estavam aqui viraram barras. Então, ela é muito, muito parecida com a de colunas. Só muda o jeito dela. Ao invés dela apresentar colunas, ela é apresentada em forma de barras. O restante é todos iguais. As informações, as barras têm que ter a mesma largura, elas têm que ter a mesma distância, tá? Elas têm que ser proporcional à sua intensidade em cada variação, certo? Olha aqui um exemplo, tá? Um exemplo é o mesmo tipo de exemplo, né? Conforme as informações, agora eu vejo o que é aqui e venho procurar a quantidade na parte da horizontal, tá bom? E aqui olha para vocês verem, aqui tem informações conjuntas, tá? Aqui ele está falando de alguma coisa de 60 anos ou mais, fala mulheres é o cor-de-rosa e o azul é os homens, tá? Então a gente percebe aqui que tinha bem menos mulheres do que os homens. E olha a diferença aqui nesse de 20 a 24 anos. Olha a quantidade de homens perto da quantidade de mulheres, né?
Então, graficamente fica muito mais fácil de a gente analisar esse tipo de informações. Continuando, qual é o próximo? O próximo é o gráfico de setor ou circular, também conhecido como gráfico pizza, tá? Eu vou novamente voltar e vir correndinho aqui para vocês verem a animação, tá bom? Olha lá, um formato circular, ângulos proporcionais às porcentagens apresentadas e o ângulo proporcional apresentada também, né? Daí tem que ter uma legenda, né, com os tipos dos dados apresentados que pertencem a uma única categoria. Quando que a gente usa os elementos ou os gráficos de setores? Quando não são muitas informações a ser apresentada, tá? Porque se tiver muita informação, vai ter muito corte de setores. Seria a mesma coisa que você pegar uma pizza e dividir em 50 pedaços. Vai ficar difícil, né? Não é 50 pedaços do mesmo tamanho, 50 pedaços de tamanhos diferentes. Então é muita informação, fica difícil de visualizar, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Geralmente a gente usa quando não é muitas informações, certo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Olha aqui, aqui já foi usado bastante informação, mas aqui ainda dá pra gente ver. Geralmente é usado quando transformado em porcentagem, tá? Olha lá. Concluintes por área de conhecimento, tá? Nessa cor aqui é o que? Ciências sociais e negócios e direitos. 44,37%. A gente vê que é o maior pedaço dessa suposta pizza. Então a maioria fez essa daqui. E a minoria fez agricultura e veterinária, dá 2,26%, né? Então aqui fica eu gosto desse gráfico, é muito agradável ver. A gente consegue perceber rapidamente qual foi a maioria e qual foi a minoria, né? E a gente percebe que se eu pegar a educação e a saúde e bem-estar, e se eu somar esses dois aqui, ainda não dá o tamanho da outra que foi a maior, né, parte. Então é muito fácil, certo? Eu gosto muito desse gráfico. Isso aqui é o gráfico de setor ou circular, também conhecido como gráfico pizza, tá? Acho que gráfico pizza é mais fácil da gente lembrar. Falou em comida, a cabeça da gente funciona mais fácil, né? Qual é o próximo gráfico que tinha lá para a gente estudar? Gráfico de linhas. Presta atenção, gráfico de linhas, ele é muito útil, mas muito útil mesmo, quando você pega um histórico de alguma coisa para poder avaliar. Quando você vai avaliar uma história de alguma coisa, tá? Olha aqui, por exemplo. O gráfico de linhas, ele, ó lá, no eixo horizontal, geralmente representa o tempo. Então, quando tem um histórico, tem alguma coisa que aconteceu ao longo do tempo. O eixo vertical, ele é a escala, onde representa os valores. Os pontos são ligados por uma linha, por isso que ele tem o nome de gráfico de linhas. A posição vertical, de acordo com a intensidade de cada momento representado. Cada momento da linha do tempo vai ter uma representação. A distância é sempre proporcional ao período do tempo representado. Vou voltar novamente para vocês verem a animação ali, tá? Olha lá a animação. A horizontal, a vertical, os pontos e a ligação dos pontos. E aí a gente tem essas linhas para a gente poder identificar mais facilmente. E sempre a distância, tá? Isso aqui serve muito para a gente ver a evolução de alguma coisa. Por exemplo, uma empresa, para saber se está indo bem ou não nos negócios, ele acompanha a evolução dos seus lucros, tá? Através disso ele consegue perceber que em épocas por exemplo, em certas épocas do ano caem as vendas dos produtos que ele produz, entendeu? Dá para ter esse tipo de noção. Olha aqui, por exemplo, evolução do efetivo de bovinos de milhões de cabeças. Então está em milhões de cabeças ali, né?
Então ali embaixo tem lá do norte, nordeste, sudeste e sul. A gente percebe que pela cor o nordeste é o que mais evoluiu, né? Não, o nordeste é o mais escuro, então não é. O centro-oeste é o que mais evoluiu. O centro-oeste, olha como evoluiu no passar dos anos, de 1985 até 2017. E olha o norte. O norte é o que começou lá embaixo. Ele foi evoluindo, e em 2017 é o segundo melhor. Então a gente consegue avaliar pela linha do tempo, né? No decorrer do tempo, certo? E agora era para a gente fazer um resumo. Os tipos de gráficos, em quais situações deve ser utilizado. Então eu fiz um resumo aqui para vocês. Olha lá. Cada gráfico pode ser utilizado eu acho que eu me atrapalhei aqui. Para melhor representar. Cada gráfico pode ser utilizado para melhor representar. Tira esse D aqui, tá? Então, como eu fiz meio que cansadão, eu coloquei um D aqui. Para melhor representar a exibição de dados de acordo com cada situação. Os gráficos de barras são os mais utilizados. Geralmente indicam dados quantitativos, quando se quer falar de quantidade, tá? No gráfico de colunas, os dados, né, a escala, no caso, que são aquelas informações que falam quantidade, são apresentados na forma vertical. E as divisões, as qualitativas, né, as variações, são na horizontal. Já no gráfico de barras, o que acontece? Inverte a situação. As colunas, os dados, a escala são apresentadas na horizontal. E com as divisões das qualitativas, variações, apresentadas na vertical. Aquilo que eu falei. A única coisa que acontece é inverter a horizontal com a vertical. E aí o que era coluna vira barra. É a única coisa que muda. E aí são os dois gráficos mais utilizados. Você pode procurar em jornais, essas coisas que você vão encontrar. E o segundo mais utilizado, eu acho que é o gráfico de pizza. O gráfico de setores, né? Já o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, é um gráfico que tem o formato mais agradável. Eu gosto muito de ver gráfico de pizza. E mais fácil de ser analisado. Acho que por isso que eu gosto muito. É muito fácil de ser analisado. Seus setores são proporcionais. Geralmente vêm acompanhados pelas suas porcentagens para melhor serem analisados. Não é recomendados para análise de históricos, ou seja, ao longo dos tempos. Não dá para você colocar lá em 1998 era tantos por cento, 1999 era tantos por cento. Vai virar uma confusão se você fizer isso com o gráfico de setores. Para isso, tem os gráficos que utilizamos, que é os gráficos de linhas. Estes sim são utilizados para análise de dados ao longo do tempo, para demonstrarmos evoluções ou recriações. Não, aqui evoluções ou recriações que ocorreram para que possam ser observados e analisados. Então, quando a gente vê que teve uma evolução ou quando não houve a evolução, a gente percebe nos gráficos de linhas. Certo? Muito bem. Vou apertar o pause um pouco no vídeo aqui. E vocês que estão na sala de aula e Ana Júlia, se quiserem fazer essa anotação na apostila de vocês ou no caderno, façam. E eu já volto para a gente fazer a continuação da correção, tá bom? Vamos dar continuidade. Página 102 ainda. 1.2. Dados os gráficos a seguir. Identifique cada um deles
e relacione adequadamente as colunas. Então vamos lá. O gráfico número 1 pertence ao gráfico linha, ao gráfico histograma, o gráfico de setores ou o gráfico de colunas. Então, vocês acham que esse gráfico número 1 pertence ao gráfico linha, ao gráfico histograma, ao gráfico de setores ou gráfico de colunas? O gráfico número 2. O gráfico número 2. Vocês acham que é o gráfico linha, o gráfico histograma, o gráfico de setores ou o gráfico de colunas? O gráfico número 3. Vocês acham que é o gráfico linha, o gráfico histograma, o gráfico de setores ou o gráfico de colunas? E o gráfico número 4. Vocês acham que é o gráfico de linha, o gráfico de histograma, o gráfico de setores ou o gráfico de colunas? E daí? Mariane, Kaique e Isaac, que estão na escola, conseguiram responder essa pergunta? Se alguém conseguiu responder, por favor, responda para mim no chat. Ana Júlia, conseguiu responder? Vocês podem responder assim, ó, na sequência. Número tal, tal, tal e tal. Daí eu sei qual é o número que vocês pensaram, tá? Vou apertar pause aqui e vou esperar vocês responderem no chat. Vocês viram que tem um nome aqui que é estranho, né? Histograma não está na pesquisa lá. Na pesquisa que a apostila pede para a gente fazer, não aparece sobre o histograma. Mas eu vou explicar hoje sobre o histograma ainda para vocês. Então vou apertar pause aqui. E vou esperar que vocês respondam no chat para mim. Vou apertar pause para a videoaula não ficar muito grande. Bom, meus alunos lá da escola responderam. Eles fizeram a seguinte observação: que o gráfico, esse primeiro gráfico aqui, é o gráfico 4. Então eles falaram que o gráfico linha é o gráfico 4. Que o histograma é o gráfico 1. Que o gráfico de setores, que é o famoso gráfico pizza, é o gráfico 3. E que o 2 é o gráfico de colunas. Vamos ver se eles estão certos? Olha lá, fiz uma animaçãozinha aqui, ó. Olha lá, gráfico 1 é o histograma. É isso mesmo, parabéns. Histograma é parecido com o gráfico de colunas mesmo. E ele é um grudadinho no outro, ele vem fazendo essa performance assim, tá? Geralmente ele é muito confundido mesmo com o gráfico de colunas, tá? E o gráfico 2? Quem é o gráfico 2? Olha, ele é mesmo o gráfico de colunas. E o gráfico 3? Que ele é inconfundível, né? Ele é um gráfico de setores. E o gráfico 4 é o gráfico de linhas. Parabéns, vocês acertaram. Muito bem. Próximo exercício, ainda na página 102. 1.3. Presta bastante atenção nisso aqui. Estudantes entre 12 e 20 anos participaram de uma pesquisa sobre amizades nos ambientes virtuais, e a pesquisa teve como questões norteadoras. Você prefere ter amigos virtuais? Essa é uma pergunta. Você não vê a diferença entre ter um outro tipo de amigo? Essa é a segunda pergunta. Você não vê diferença de ter um outro tipo de amigo?
E a terceira pergunta, você considera importante ter amigos presenciais? Então essas são as 3 perguntas. Aí, ó, após a pesquisa, foram obtidos os seguintes dados. 36% dos alunos preferem ter amigos virtuais. Então, 36% dos alunos, ou seja, não sei quantos alunos foram pesquisados, mas a cada 100, 36 responderam que preferem ter amigos virtuais. 72% não vê a diferença entre um e outro, tá? Eles não vê a diferença entre um amigo e outro amigo. Então eles não vê essa diferença. 43% dos alunos consideram ser importante ter amigos presenciais. Essa foi a pesquisa. A partir desses resultados, analise qual tipo de gráfico seria o mais adequado para divulgar os resultados desta pesquisa. Justifique a sua escolha e construa o gráfico. Qual que vocês acham que é o mais adequado para essa pesquisa? Hein? O gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de setores ou o gráfico de linhas? Lembrando, colunas e barras é a mesma coisa, bem dizer, né? Colunas e barras. O gráfico de setores, que é o de pizza, né? Setores. Ou o gráfico de linhas. Qual desses que vocês acham que é o mais importante? Mais importante não. Qual desses que vocês acham que é o mais adequado para poder representar o resultado dessa pesquisa? Alguém poderia responder no chat para mim, por favor? Bom, ninguém respondeu ainda, então eu vou começar a falar um pouco aqui. Geralmente, a gente começa a pensar assim: linhas não pode ser porque tem que contar. As linhas a gente usa para contar um histórico, né? Por exemplo, aconteceu isso em 1990, 1991, 1992, 1993, ou no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então não é histórico, então não é o linhas. O professor falou que quando a gente trabalha com porcentagem, a gente usa o gráfico de setores. Sim, mas quando todos os setores dá uma soma de 100%, e não é esse caso, porque aqui são 3 perguntas, né? Então não é o caso, a não ser que eu fizesse um gráfico para cada um. Aqui colocava 36% que preferem e os demais que não preferem. 72% que vê o que não quer, que não vê diferença, e os demais que não vê. E aqui um outro gráfico de setor também que mostra os 43% que considera importante e os demais que não consideram importante. Mas daí seria 3 gráficos, né? E eu tenho que analisar um gráfico para poder. Então, o gráfico que é o mais ideal aqui no caso é colunas ou barras, que tanto faz um ou outro, né? Mas, professor, tem porcentagem, mas o colunas e barras também pode ser representado a variação em
porcentagem, tá bom? Então vamos subir a resposta aqui, ó. Olha lá, o gráfico mais adequado é o de colunas, pois a soma das porcentagens resulta num valor maior que 100. Só para provar isso, porque são perguntas que as porcentagens não são complementares. Não é tipo assim, na escola tem 3 chapas do Grêmio, chapa A, chapa B, chapa C. 36% votaram na A, 30% votaram na A, 30% votaram na B e 40% votaram na C. Aí somando tudo dá 100%. Não é o caso. Aqui, se você somar as porcentagens, você vai perceber que vai dar muito mais do que 100%. Por quê? Porque não é porcentagens complementares. 6 com 2, 8 com mais 3, 11, subiu 1. 10 com mais 1, 11 com mais 4, 15, 151%. Então não tem nada a ver mesmo com o gráfico de setores, né? Não podendo descrever um gráfico de setor, porque as perguntas não são complementares. Que é recomendado somente quando a soma das porcentagens resulta em 100%, quando é perguntas complementares. Por não haver um conjunto de classes contínuas, também não é possível representadas através de um histograma ou gráfico de linhas. Aí restou só quem? O gráfico de colunas, que também pode ser o gráfico de barras, tá? Ali pedia para que eu tinha que reconstruir esse gráfico e eu esqueci de construir. Então vou tentar construir aqui meio que manual. Não vai ficar muito bom não, tá? Eu vou fazer aqui assim, ó. Vou fazer uma barra aqui, certo? Aqui eu vou colocar uma coluna, eu vou colocar aqui valor 0, 10%, 20%, vou colocar em 20 em 20. 20%, mesma largura, mais 20% dá 40%, mesma largura, 60%, mesma largura, 80%, mesma largura, 100%, certo? E aí aqui, ó, eu vou construir a primeira. A primeira vai ser de vermelho mesmo. 36%. 36% seria quase... Aqui seria 30. Aqui seria 35. Mais ou menos aqui. Então, é lógico que eu teria que fazer com régua, tudo bonitinho, né? Então aqui, ó. E aí eu venho e faço uma legendinha vermelha aqui, ó. Coloco uma legenda vermelha falando que vermelho é o quê? Alunos que preferem ter amigos virtuais. Essa é a porcentagem. Posso até pôr aqui em cima 36% para ficar mais nítido ainda. Aí eu venho e escolho outra cor. Posso escolher outra cor, tá? Vou colocar de azul. A diferença, quem não vê a diferença entre um e outro. 72%. 72% está entre o 60 e 80 e um pouquinho mais para cima. Então aqui está o 72. Eu teria que fazer da mesma largura, da mesma distância, mas eu não tenho régua aqui, só para lembrar disso, tá? Então, e aí vem lá e pinta, certo? 72%, né? E venho e faço a legenda lá, coloco a cor e escrevo na frente. Não vê a diferença entre um e o outro, 72%. Aí a última legenda, a última pergunta, vou pôr da cor de lilás. Os 43% dos alunos consideram ser importante ter amigos presenciais, um pouco acima do 40%, 43%. Então 40, um pouco para cima, 43%. Pronto. Improvisei um gráfico aqui, não ficou muito legal, mas está ali o gráfico. 43%. E aqui eu coloco a legenda, né? Só que a legenda você tem que pôr meio que perto aqui do gráfico, tá? Estou fazendo isso aqui porque para eu escrever
com essa caneta aqui é terrível. Então tá ali o gráfico de colunas, certo? Vamos para o próximo exercício? Então vamos lá. Vira a página 103. 1.4. Considere que nesta pesquisa foram entrevistados 600 alunos e que 43% que consideram importante as amizades presenciais foram distribuídos de acordo com a faixa etária, conforme a tabela a seguir. Qual gráfico seria o mais adequado para divulgar estes resultados? Justifique e construa o gráfico. Presta atenção agora, hein? Agora eu tenho as informações e tem uma outra informaçãozinha ali, ó. Idade de 12 a 14 anos, de 14 a 16 anos, de 16 a 18 anos, de 18 a 20 anos. Vocês perceberam que quase forma um histórico de idade aqui? Mas isso aqui não é passar de tempo, professor. Nós estamos no mesmo ano, a única coisa que muda é a idade desses alunos. Mas desse 12 a 14 anos, tem 12, 13 e 14. Desse 14 a 16 anos, tá estranho, né? Se tá de 13 a 14, aqui tinha que ser 15 a 16, porque 14 tá lá ou tá aqui? Erro de quem fez essa tabela, né? Se eu tenho 14 anos, eu vou estar aqui ou vou estar aqui? Concorda comigo? Erro da apostila. E agora? Eu tenho 14 anos, eu vou estar no 68 ou vou estar no 100? Erro de quem fez a apostila. Então, se lá está de 12 a 14 anos, aqui tinha que ser de 15 a 16. Se aqui é de 15 a 16, aqui teria que ser de 17 a 18. Se aqui está de 17 a 18, aqui tinha que estar de 19 a 20 anos. Tá? Mesmo assim, vocês percebem que é mais de uma idade. Então, quando eu percebo que tem uma certa história aqui, olha a dica, uma história aqui, é o histograma, desculpe, é o histograma. Ao analisar a tabela em que os dados são agrupados, percebemos que 68 alunos entrevistados possuem entre 12 e 14 anos, não oferecendo condições de indicarmos quantos alunos possuem 12 anos, quantos alunos possuem 13 anos e quantos alunos possuem 14 anos. Pode ser que eu não tenha nenhum aluno ali com 13 anos. Pode ser que eu tenha 67 alunos com 13 anos, nenhum com 12 e um com 14, né? Eu não sei disso. Então ele fica meio que no vácuo ali, né? E isto ocorre com os demais entrevistados, de acordo com a faixa etária. Por isso, o histograma é o melhor tipo de gráfico para representar os dados. Então, como que ficaria se eu fosse construir? Desse jeito. Olha lá, fiz no Excel isso daí. Então, ali está um histograma de 12 a 14 anos. 68 está entre os 60 e o 80. De 14, que ainda não concordo com isso, seria de 15, aqui seria de 17, aqui seria de 19, tá? Mas eu fiz de acordo com a apostila, mas aqui eu posso fazer a correção falando para vocês. Então, de 14, ou seja, de 15 a 16 anos, 100, ó, bem em cima da linha do 100 aqui. De 16 a 18 anos, que está na apostila de vocês, 50, está bem no meio entre o 40 e o 60. De 18 a 20 anos, ou seja, 19 a 20 anos, 40, estaria bem em cima da linha dos 40, viu?
Isso é o histograma. Tudo bem? E a atividade 1.5, né? Organize-se em grupos e faça uma pesquisa com os colegas da sua turma. Organize os dados e construa um gráfico para divulgar o resultado da pesquisa. Então, aqui nós temos um probleminha, né? Primeiro, sempre o oitavo ano tem poucos alunos participando de aula ao vivo, né? E hoje não é diferente. Ó, a Ana Júlia já não está online mais. Deve ter caído a internet dela. Na escola temos 3 alunos. O Kaique, o Isaac e a Mariane. E aí, para fazer essa pesquisa com 3 alunos, primeiro que não dá para fazer grupos devido à pandemia. Pesquisa com esses 3 alunos. Demora muito para eu ter o retorno deles pelo chat. Então, infelizmente, eu já deixei programado aqui. Infelizmente, devido à situação, por estarmos em aulas remotas, não vamos conseguir realizar essa atividade. Então, futuramente, quando a gente voltar para a sala de aula e os colegas voltarem, a gente faz essa pesquisa com os colegas, perguntando para eles e eles respondendo, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui para eu ter a resposta de 3 alunos só, e essas 3 informações seria muito pouco para a gente gerar um gráfico aí legal, tá bom? Tá bom, Mariane? Tá bom, Isaac? Tá bom, Kaique? Vamos dar continuidade. Agora nós vamos para a atividade 2, página 103 ainda. Atividade 2. A escolha do gráfico adequado, ou a escolha adequada do gráfico. 2.1. O gerente de uma distribuidora de frutas solicitou a um funcionário que fizesse o levantamento de quantas caixas de banana, laranja, maçã, pera e uva haviam sido vendidas na primeira semana de um determinado mês. Ao analisar os registros de vendas, o funcionário levantou que havia sido vendidas 290 caixas de bananas, 210 caixas de laranja, 180 caixas de maçã, 80 caixas de pera, né? E 40 caixas de uva. De posse desses dados levantados, responda os itens. A. Qual foi o total de caixas de frutas especificados na situação vendidas na semana analisada? Mariane, você que sempre respondia quando estava online, chegou nessa resposta já, Mariane? Qual é o total de caixas de frutas que foram vendidas nessa semana? Isaac também sempre respondia. O Kaique está participando agora, né, Kaique? Se vocês conseguirem chegar nessa resposta, por favor, avise a Pro Larissa aí e coloquem para mim no chat aí para eu poder ver qual foi a resposta que vocês chegaram. Enquanto isso, vocês colocam no chat aí, eu vou estar montando aqui a conta. Como será que eu faço para saber o total? O total eu faço somando, né? Cadê a minha caneta? Tá aqui. Vou pegar a caneta vermelha novamente. Então vem aqui e somo. 290 caixas de banana, 210 caixas de laranja, 180 caixas de maçã, 80 caixas de pera e 40 caixas de uva. Então vamos lá. 290 mais 210 mais 180 mais 80
mais 40. Alguém na escola conseguiu responder para me responder no chat? Vou fazendo aqui, mas se alguém conseguir responder antes no chat, eu ficaria muito feliz. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 deu 0. 9 mais 1, 10. 10 mais 8 dá 18. 18 com mais 8 dá 26. 26 com mais 4 dá 30. Fica o 0. Sobe o 3. 3 com mais 2, 5. Com mais 2, 7. Com mais 1, 8. Então, ao total foram vendidos 800 caixas de frutas. Certo? Espero eu que vocês tenham chegado no mesmo resposta. 800 caixas de frutas. Esse é o total de frutas que foi vendidas na semana analisada. Letra B. Que porcentagem representa o quantitativo de caixas de cada um dos tipos de frutas vendidas em relação ao todo? Como eu faço isso, professor? Não é difícil. Você vai fazer o seguinte: tem várias maneiras de resolver. Tem várias mesmo. Eu vou mostrar duas aqui, mas tem mais de duas. Você pode fazer assim, ó. 800 caixas é igual a 100% das caixas. 290 caixas é igual a X%. Aí você faz regra de 3. Você faz 800 vezes X é igual a 290 vezes 100. Aí você vai ficar 800 vezes X é igual a 290 vezes o 100. Resolvendo isso, como que fica? 800 vezes X continua sendo 800 vezes o X. 290 vezes 100. 290 vezes 100. Você vai aumentar 2 zeros aqui. Ah, não acredito, professor. Então faz 290 vezes 100. Corta um zero, vem aqui embaixo. Corta outro zero, vem aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. Realmente, deu 29 mil. Beleza. Continuando. Agora, 800 vezes o valor que eu estou procurando dá 29 mil. Então, eu quero fazer o seguinte. O valor que eu estou procurando é igual 29 mil que já estava do lado direito. Esse 800 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, dividindo por 800. Ah, mas é número muito grande para eu dividir. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Corta o número em cima, corta o número embaixo. Um zero. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Acabou. Ficou 290 dividido por 8. Agora sim. 290 dividido por 8. Quem vezes 8 dá 29? 3 vezes 8 dá 24. 9 que tira 4 dá 5. 2 que tira 2 dá 0. Abaixou o 0. Ficou 50. Quem vezes 8 dá próximo dos 50? É o 6. 6 vezes 8 dá 48. 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. O vizinho fica com 4, o 0 vira 10. 10 que tira 8 dá 2. 4 que tira 4 dá 0. Não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 8 dá próximo do 20? É o 2. 2 vezes 8 dá 16. 20 que tira 16 dá 4. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0 aqui. Quem vezes 8 dá 40? É o 5. 5 vezes 8, 40. Então, qual é a resposta?
36,25 o quê? Por cento, porque o meu x é porcentagem, tá? Esse é um jeito de fazer. Qual é o outro jeito de fazer? É o jeito que eu vou fazer todos os exercícios hoje aqui. Então veja bem, o outro jeito é assim, ó. 290 em relação ao total em 800. Então 290 é uma parte do total, mas eu quero saber em porcentagem, então eu multiplico por 100. Nossa, professor, é só eu pegar o que eu quero descobrir da porcentagem e dividir pelo todo e multiplicar pelo 100? Sim. Se você tiver calculadora, você faz 20, ó, você faz isso daqui, ó, se você tiver calculadora, né? E não é sempre que você pode usar calculadora, né? Mas se você tiver trabalhando e tiver calculadora, não, você faz 290 dividido por 800. Pega o resultado e multiplica por 100. O que deu? 36,25. Só isso, professor, só. E se eu não tiver calculadora? Aí você faz manualmente aqui, ó. Vezes o embaixo, né? Porque você sabe que o 100 é inteiro. Aí você faz o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 290 vezes 100, 290, aumenta 2 zero. Dividido por 800. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. 290 dividido por 8, acabei de dividir aqui, 290 dividido por 8 dá 36,25%. Pronto, descobri. Mas por que porcento? Porque eu transformei em porcentagem. Pronto, está feito. Então, as caixas de bananas representam 36,25% da venda de frutas da semana. Vamos subir a resposta? Olha lá, 36,25. Tá, esse era as bananas. E as laranjas? Então vamos fazer o mesmo esquema. Laranja. Qual é o total de frutas? 800 frutas, 800 caixas. Laranja, 180. Vou multiplicar por 100, tá? Embaixo do 100, quem tem? É o número 1, porque é 100 inteiros, né? Então agora eu faço de cima vezes o de cima. O de baixo vezes o de baixo. 180 vezes 1. 180 vezes 100, quer dizer. Aumento 2 zero, porque quando eu multiplico por 10, eu aumento 1. Quando eu multiplico por 100, eu aumento 2 zeros. Dividido por 800 vezes 1, 800. Corta um zero, corta um zero. Corta um zero, corta um zero. 180 dividido por 8. Vamos fazer? 180 dividido por 8. Quem vezes 8 dá próximo do 18? A é o 2. 2 vezes 8 dá 16. 8 que tira 6 dá 2. 1 que tira 1 dá 0. Abaixo 0. Abaixo 0, você tem que resolver. 3 vezes 8 dá 24. Vai passar, então não posso. Então eu tenho que usar o 2 de novo. 2 vezes 8 dá 16. 0 que tira 2 dá 4. 2 que tira 1 dá... Não, desculpe. 0 que tira 6 não dá. Empresta do vizinho que fica 1, que fica 10. 10 que tira 6 dá 4. 1 que tira 1 dá 0. Não tem mais ninguém para baixar. Você põe uma vírgula aqui, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 8 vai dar 40? Ah, é o 5. 5 vezes 8 dá 40. 0 que tira 0, 0. 4 que tira 4, 0. Então deu 22,5%, ou seja, 22% e meio. 22,5%. 22% e meio. Olha lá subindo a... Opa, onde que eu errei ali? Ah, tá, laranja. São 210. Eu achei o da maçã. Então já temos a resposta da maçã aqui. Perdão. Isso aqui é o da maçã.
Maçã, que são 180 caixas. A laranja são 210 caixas. Já que subiu a resposta aqui, vamos fazer por aqui, ó. 210 dividido por 800 vezes 100. 100 vezes 210 dá 21 mil, né? Dividido por 800. Corta, 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 corta. 210 dividido por 8 vai dar 26,25%, tá? Agora, a maçã, que são 180 caixas, vai dar 22,5%. Perdão pela falta de atenção. Olha lá. 22,5%. E agora, 80 caixas de pera. Deixa eu riscar bem para não errar de novo, né? Então, a pera. Como que fica a pera? A pera são 80 caixas de um total de 800 caixas. Vou multiplicar por 100. Embaixo do 100 tem 1. Então, 80 vezes 100. Copio 80 e aumento 2 zero, porque estou multiplicando por 100. Dividido. 800 vezes 1. 800. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. Corta um zero em cima, corta um zero embaixo. 80 dividido por 8. Esse dá pra fazer de cabeça, mas eu vou fazer aqui. 80 dividido por 8. 1 vezes 8 dá 8. 8 que tira 8, 0. Abaixou o 0. Abaixou, você tem que resolver. Quem vezes 8 vai dar 0? É o 0. 0 vezes 8 dá 0. 0 que tira 0, deu 0. Então a resposta é 10. 10 o quê? 10%. Chegamos à resposta. 10%. A pera corresponde a 10%. E agora, por último, a uva. 40 caixas. Uva, 40 caixas. Então, vamos lá. Uva. 40 caixas de um total de 800 caixas. Vou multiplicar por 100. Embaixo do 100 tem o número 1. Para transformar o inteiro em fração. 100 inteiros. 40 vezes 100. 40 vezes 100 tem 2 zero, aumento 2 zero. 800 vezes 1. 800. Corta um zero, corta um zero. Corta um zero, corta um zero. Parou. 80 dividido por 4. Não, desculpe. 40 dividido por 8. Quem vezes 8 dá 40? É o 5. 5 vezes 8 dá 40. 40 que tira 40 dá 0. Então, minha resposta é 5. 5 o quê? 5%. Olha lá, subiu a resposta. Ah, professor, e agora? Será que está certo? Como eu vou ter certeza? Para dar 800 caixas, tem que ser o 100% a 800 caixas. Então, eu tenho que somar 36,25 mais 26,25 mais 22,5 mais 10% mais 5%. E a soma de tudo isso daí tem que ser quantos? Tem que ser 100%. Ah, mas então eu vou tirar a prova aqui. Vamos ver se está certo? Para eu ter certeza é só eu tirar a prova. 36,25% mais 26,25% mais 22,5%. E agora? Como eu faço aqui? Quando eu não tenho nada, eu completo com 0. Então, 22,5% e 22,50% é a mesma coisa. É diferente de 22,05%. No caso aqui é 22,5%. Tá certinho. 10%. Ah, professor, não tenho nada lá. Se completa com 0. 5%. Não tenho nada. Completa com 0. Somando tudo. 5 mais 5, 10. Com mais 0, com mais 0, com mais 0, 10. Subiu o número 1. 1 com mais 2, 3. Com mais 2, 5. Com mais 5, 10. Com mais nada, dá 10. Fica o 0 e sobe o número 1. Vírgula embaixo de vírgula, já desceu a vírgula. 1 com 6, 7. 7 com 6, 13.
13 com 2, 15. 15 com 0, 15. 15 com 5, 20. Subiu o número 2. 2 com 3, 5. 5 com 2, 7. 7 com 2, 9. 9 com 1, 100, 10. Opa, 100 o quê? 100%. Então, está corretíssimo. Então, todas as porcentagens estão corretas, tá? Agora vem a pergunta C. Construa o gráfico que melhor representa os percentuais calculados em relação ao todo. Lembre-se, é uma pergunta pessoal. Você pode fazer de barra, de linhas. De linhas não dá certo. Não fica legal de linhas. Não é uma história, né? Muda as frutas. Então você pode fazer de barras, de colunas ou de setores. Eu gosto muito de setores. Ah, professor, mas o de setores dá muito trabalho para fazer. Realmente. O de setores dá trabalho para fazer. Por quê? Porque o de setores é em graus. E nós temos porcentagem. Então, olha lá. Eu já trouxe aqui a resposta pessoal para vocês. A minha resposta pessoal. Eu, particularmente, por se tratar de dados envolvendo percentuais, ou seja, porcentagem, gosto de usar gráficos de setores, gráfico de pizza. Para isso, preciso transformar as porcentagens em graus para desenvolver cada setor com os graus correspondentes aos seus percentuais, que representará. Certo? Banana, por exemplo, ele equivale a 36,25%. Eu tenho que descobrir quanto é 36,25% de 360 graus. Por que eu preciso descobrir de 360 graus? Porque um círculo completo, ou seja, 100% da circunferência, ocupa 360 graus. Quer dizer que cada 1% é 3,6 graus? Cada 1% é 3,6 graus, tá? Mas eu posso fazer também assim, ó, 36,25 é a mesma coisa que eu dividi o 36,25 por 100. A vírgula anda duas casas para a esquerda, fica 0,3625. Ao multiplicar por 360, vai dar 130,5 graus. A laranja é 26,25%. Ao dividir por 100, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda. Vai ficar 0,2625. Ao multiplicar por 360, usei calculadora mesmo para ser mais rápido. Ficou 94,5. O que? Graus. A maçã é 22,5%. Ao dividir por 100, a vírgula andou duas casas para a esquerda. Ficou 0,225. Ao multiplicar por 360 graus, deu 81 graus, que representa a porcentagem referente à maçã. 10%, ao dividir por 100, a vírgula andou duas casas para cá. Ficou 0,10, ou seja, 0,1. 0,1 ou 0,10 vezes 360 dá 36 graus. Agora, 5% dividido por 100, aqui vou mostrar para você, ó, 5 dividido por 100, a vírgula vai andar duas casas. Uma, duas. Mas para essa casa andar, eu tenho que colocar ela aqui. Pronto, deu 0,05. Multiplicar por 360 deu 18 graus. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu construo esse gráfico manualmente. Porque hoje em dia a gente joga lá no Excel, o Excel constrói o gráfico para mim. Mas eu quero saber como que eu construo esse gráfico de setores usando compasso e régua, sem usar o Excel. Como eu faço no papel esse gráfico. Vou apertar pausa aqui para abrir o GeoGebra. O GeoGebra não, GeoEnzo. E vocês vão ver como que faz isso. Só um minutinho.
Tá acabando a minha aula, eu vou começar a fazer. Se não der tempo, a aula de sexta eu começo fazendo por esse exercício. Vamos lá então? Primeiro, vou fazer uma circunferência lá no GeoEnso. Então vamos lá. Eu venho e marco o ponto central. Então vamos lá, pego a régua, ela tem 16 centímetros, vou marcar o ponto central aqui. Marquei, pego o transferidor não, compasso, coloco a ponta seca aqui, faço uma abertura, vou fazer uma abertura de 7 centímetros, não, de 6 centímetros. E faço a circunferência. Feito a circunferência, eu venho pegar uma régua, tá? Pego a régua e faço um traço que vai dividir um raio aqui, ó. Opa, vou fazer o meu raio aqui. E agora eu vou fazer o primeiro setor. O primeiro setor vai ser 130,5 graus. Então eu venho aqui e coloco o meu transferidor. Cadê meu transferidor aqui? Então eu venho e coloco o centro e vou fazer ele rodar para eu poder ficar com um grau lá legal. Então eu vou colocar 0 grau em cima da linha. Certo? E vou andar quantos graus mesmo? 130,5, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130,5. Então 130,5, na metade entre os 130 e 131. Fiz o pinguinho. Agora eu pego a régua. Vim aqui e pego a régua de novo. Opa, passei da régua. E aí eu vou girar a régua para eu poder fazer o meu risco ali. Né? Não vai ficar bem exato, mas só para a gente ter uma noção. Pronto, fiz o primeiro setor. Esse setor representa as bananas. Agora eu volto a pegar o meu transferidor. E vou lá levar os 0 graus em cima da linha que eu acabei de fazer. Então vamos lá. Vou levar o 0 grau lá em cima. Qual vai ser a próxima fruta? Se eu não me engano, agora é a laranja. Quantos graus representa a laranja? Vamos ver. A laranja representa 94 graus e meio. Então eu venho aqui, ó, procuro, ó, 10, 20, 30, até o 94,5, entre o 94 e 95. E faço um pinguinho lá. Volto a pegar a minha régua. Cadê a minha régua? E volto a fazer um traço entre o risco e o centro. Mais uma vez, talvez não fique bem na linha por conta do meio grau. Esse setor é o da laranja. Agora eu volto a pegar o meu transferidor e volto a colocar o 0 grau em cima do risco que eu acabei de fazer. Então, repare que eu tenho uma setinha branca lá e coloco o 0 grau em cima. E venho ver qual é a próxima fruta. Maçã, 81 graus. E venho procurar 81 graus do 0 até 81. 0, 10 até 81. Tá aqui 81. Fiz um pontinho. Volto a pegar a minha régua. Cadê a régua? Tá aqui. E aí eu volto a fazer o círculo para poder achar o ponto com o centro. Olha lá, agora eu traço o meu setor. Esse tá aqui, tem a maçã, que são 22,5%, ou seja, 81 graus. Agora eu vou procurar a pera, que tem 10%, ou seja, 36 graus. Pego novamente, volto lá, colocar
setor lá o 0 graus mais próximo possível lá. Vamos lá, em cima da linha. 0 graus. Agora eu vou andar 36 graus. 35, 36. Pontinho, pronto. Agora eu vou pegar a régua. Cadê a régua? E vou traçar o risco ali. Pronto. E aqui foi o que sobrou, que é o meu 18 graus, certo? E aqui então está formado o nosso gráfico. Cadê minha caneta? Tá aqui. Então aqui é a banana. Aqui é a banana. Banana. Aqui é a laranja. Depois da laranja é o maçã, pera e uva. Maçã, pera e uva. Viu? Fiz manualmente. Agora, vamos ver como que fica feito pelo Excel? Olha como que fica feito pelo Excel. Ah, professor, tá diferente. Tá, porque eles começaram fazendo o traço aqui. E eu comecei fazendo o traço aqui. É a única diferença, tá? Letra D. Será que a letra D é fácil de responder? Qual gráfico expressaria corretamente a quantidade de caixas de tipos de frutas que foram vendidas? Ah, a quantidade. Aí não é porcentagem, não é em porcentagem. A quantidade entra daí quem? Gráfico de colunas e gráfico de barras. Então lá, gráfico de barras ou a de colunas poderiam ser feitas nas posições vertical ou horizontal, que no caso a horizontal é colunas, pois a intenção é ser apresentada a quantidade de caixas vendidas, considerando o tipo de fruta, certo? Então, aqui está um exemplo, né, que seria a de colunas, a de barras, e aqui a de colunas, a primeira, e aqui está a de barras. E está escrito ali caixa de fritas, não é fritas, é frutas. Desculpa pelo erro. E aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos dar continuidade na atividade 3. Quem puder já faz em casa a atividade 3 e já faça também o exercício Teste o Seu Conhecimento, pois na sexta-feira nós vamos terminar a atividade 3 e já vamos fazer o Teste o Seu Conhecimento também na mesma aula, fazer a correção. Tudo bem? Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Gostou da aula? Quem está assistindo pelo YouTube, curta, comente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. Tchau, tchau.